e.movidense. Rádio Opinião, a opinião de quem entende do assunto. Oito horas e 19 minutos agora. Hoje no Rádio Opinião vamos falar sobre criatividade, entre outras coisas, com a filósofa e professora Lúcia Helena Galvão. Professora Lúcia Helena, bom dia, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Rádio Opinião. Grande satisfação novamente. Muito obrigada. Bom dia a todos os ouvintes. É uma satisfação estar com vocês. Maravilha, professora. Olha, a criatividade é uma dádiva. Eu queria que a senhora começasse justamente falando sobre isso, e daqui a pouquinho a gente tem mais detalhes do grande evento que vai ter aqui em São Luís para recebê-la novamente, né? Para escutá-la, ouvi-la, falando agora sobre a origem disso tudo, né? De onde vem a coisa, essa dádiva, essa chama da criatividade para nós humanos? Na verdade, eu não acredito que a criatividade seja uma dádiva dada a alguns e a outros não. Eu acho que todo ser humano tem o potencial da criatividade. Eu já vi muitas pessoas, por exemplo, em relação à atenção, dizer, eu não sou uma pessoa dotada de atenção. E não existe. Depois de um treinamento, todos são dotados de atenção. Eu acredito que a criatividade é a mesma coisa. Acontece que a gente pensa que vai tirar a criatividade do mundo exterior, observando as coisas. No mundo exterior, a gente pega aquilo que já foi criado, aquilo que já foi feito, que os outros já pensaram, que os outros já elaboraram, e tem que ficar trabalhando sobre esse material viciado. A criatividade nasce muito do hábito da reflexão, do hábito da vida interior, do ser humano ter um tempo para si mesmo, de ter um tempo para refletir sobre as coisas da sua vida, sobre as coisas que a humanidade está vivendo, ou seja, ela vem muito mais de dentro do que de fora. Maravilha. Professora, a senhora falou nesse tempo, né? Esse tempo que ele é cada vez mais precioso e parece que com essa correria do dia a dia, né? Esse envolvimento tão grande com o trabalho, né? De uma maneira muito exploratória, né? Também as redes sociais que acabam captando essa nossa atenção também, juntando uma coisa com outra, com o trabalho. A gente tem cada vez menos tempo justamente para certos momentos, né? Momentos de observação, né? Ou do simples ócio. Esse ócio, ele também é necessário para a gente, justamente para a gente pensar essas coisas que, como a senhora falou, né? Que são importantes para a gente, para o nosso próprio reconhecimento também. Sim, Platão, que foi um grande filósofo do passado, ele falava dos divinos ócios. Se nós pegarmos a origem no latim da palavra ócio, vem de ótium, que se complementa com negotium. Ou seja, o ótium não era não fazer nada, era se dedicar às coisas da alma. E o negotium, se dedicar às coisas do corpo. Quando o homem não tem um tempo para se virar para dentro, quando ele se vira para fora, ele é medíocre. Ou seja, até nas coisas da sobrevivência, até nos empreendimentos que ele procura fazer, ele fica repetitivo, sem criatividade, superficial, copiando as soluções que todo mundo usa. Quando ele tem tempo para dedicar à alma, ele tira daí soluções inovadoras, disruptivas, coisas que ninguém pensou. Então, nós achamos que estamos ganhando tempo quando deixamos de fazer reflexão, quando deixamos de ter um tempo de vida interior. E, na verdade, estamos perdendo tempo. Estamos empobrecendo a nossa vida como um todo. É dessa vida interior que o ser humano vai tirar a capacidade de observar as coisas com um outro olhar, que é de onde vem a criatividade. Um olhar próprio seu, conhecer a sua identidade, saber quem ele é e a sua maneira de ver as coisas, que é independente e diferente da de qualquer outro ser humano. Professora, justamente hoje a gente vive nessa correria, nessa coisa toda, cada vez mais recorrendo às tecnologias, né? E parece que a gente caminha, né? Muitos dizem, né, muitos especialistas falam que a gente caminha para essa uniformização, né, de pensamento das coisas, e é justamente onde está o perigo, coisa que a senhora acabou de dizer, que cada um de nós precisa ter, claro, uma coisa própria, porque nós temos, né, naturalmente, enfim, para botar para fora.
E é um perigo esse caminho que a gente está tomando, né, de muita tecnologia, muita coisa, sem muito tempo para esse ócio e também para essa uniformização, cada vez mais sermos e fazermos coisas iguais, sem diferença, sem certa disruptividade, digamos, com um termo, pegando esse termo de uma maneira positiva, né, de, enfim, ver outros movimentos, ver outras coisas, e contra a maré. Com certeza. Hoje está muito na moda uma corrente de pensamento, que é o estoicismo, e existe um pensador estoico, que é Marco Aurélio, que ele dizia: a morte de um único ser humano me empobrece, porque é um universo ímpar e irrepetível com o qual eu deixei de travar contato. Cada um de nós é um universo ímpar e irrepetível. Então, quando você vê dentro de uma sociedade as pessoas todas pensando igual, com as mesmas opiniões, com os mesmos ódios, com as mesmas rejeições, com as mesmas paixões, provavelmente só tem um pensando e o resto está clonando. Porque se todos estivessem pensando, ninguém seria igual a ninguém. E exatamente quando se complementam as diferenças é que você tem a beleza. Quando, por exemplo, você pega um belo quadro, são cores diferentes combinadas de maneira harmoniosa. Um quadro que tivesse uma cor só não teria beleza nenhuma. Uma bela música são notas diferentes, em diferentes escalas, que combinadas produzem a beleza. Nem o samba de uma nota só realmente tem uma nota só. O João Gilberto enganou a gente. Não é isso? Ou seja, da harmonia das diferenças vem a beleza social, a beleza individual. Só que quando não pensamos, somos pensados, somos vividos, somos até sentidos. Até os sentimentos hoje são coletivos. Ou seja, todo mundo odeia fulano, todo mundo ama ciclano. Isso não é natural, isso não tem nada de individualidade. Corre o risco da gente morrer sendo estranhos para nós mesmos. Verdade. Professora, a senhora falou essa coisa aí, me veio aqui à cabeça, e lembrando também, né, nessa correria também que a gente olha, vê, observa, enfim, vê entrevistas, vê coisa, todas as informações, eu não vou me recordar agora, mas um pensamento, uma palavra de um grande artista, enfim, eu vou me lembrar, se eu ainda me lembrar, eu trago. Ele falando que hoje em dia as coisas são tão otimizadas, né, para serem o máximo de tudo, enfim, essa coisa, a perfeição, e acaba tendo pouca coisa, entre aspas, diferente ou até mesmo ruim, né, para se diferenciar uma coisa da outra e ter ali uma certa inovação. A coisa ela é tão mecânica, né, que se perde justamente a coisa de uma coisa criativa, né? A gente, você, a minha geração, a sua geração ainda pegou a coisa ali nos anos 60, 70, 80, com um tipo de entropia bem diferente do que é hoje, né? As coisas elas eram mais naturais, né? Você está falando de uma coisa de um resgate diminuído, né? Mas é uma coisa que é necessária, né? A naturalidade das coisas. As coisas hoje não caminham de maneira muito natural, professora. Por quê? Nós chegamos a uma época onde a tecnologia é o ponto fundamental de interesse e atenção do ser humano. Agora, o que eu acho curioso é que nós estamos exigindo cada vez maior perfeição das coisas e cada vez menos perfeição dos seres humanos. Então, da mesma maneira que eu quero o melhor carro de todos, que eu quero a melhor televisão de todas, o melhor telefone, eu deveria exigir de mim que eu fosse o melhor ser humano também. Ou seja, que eu tivesse valores, virtudes, sabedoria, originalidade, criatividade, que eu fosse eu mesmo, e não exijo isso. O homem, aliás, você sabe que a última pesquisa que foi feita, essa é a primeira geração que a inteligência baixou em relação ao anterior. Tá? Então, nós estamos exigindo cada vez menos de nós mesmos. Ou seja, as coisas têm que ser perfeitas, mas eu posso ser medíocre? Nós viemos aqui para desenvolver a nós mesmos e não as coisas. A natureza não está precisando de nós para fazer coisas. Máquinas voadoras, ela sempre fez cometas, planetas, tudo voando. Máquinas super ágeis, ela fez a velocidade da luz. Ela precisa que a gente faça nós mesmos, porque isso ela não pode fazer sozinha. Então, se nós fazemos 1000 coisas e não construímos a nós mesmos, no fundo, não fizemos nada de válido. E diante da morte, às vezes é que vamos ver isso. Que a nossa tecnologia não nos adianta nada. Adianta o que fizemos por nós mesmos, o que fizemos pela humanidade à nossa volta, o quanto crescemos como seres humanos. Isso é a única coisa de válida, que às vezes a gente vai descobrir tarde demais, lá diante das portas da morte. Professora, vamos falar agora do que vai acontecer aqui no dia 18 de junho,
que vai ser lá no Multicenter Sebrae, recebendo você, né, filósofa, professora Lúcia Helena Galvão, para uma palestra, a palestra Criatividade, aquilo que só você pode trazer ao mundo. Essa é uma realização da Nova Acrópole São Luís, em parceria com a Calliope Palestrantes. Professora, qual a expectativa justamente sobre esse dia, né, o dia 18 de junho? O que eu pretendo é, da maneira como eu faço sempre, com uma linguagem simples, explicar para a pessoa o beabá da criatividade. Se você quer ser criativo, como você deve mudar a sua vida? Porque a vida como um todo tem que ser adaptada para ser um ser humano mais fértil, que daí nasçam coisas novas. Então, desde hábitos, desde a administração do tempo, o que você deve fazer se você quer ser um ser humano mais criativo? Tá? O que deve mudar na sua vida? Então, falar de todos os elementos, tanto internos quanto externos, os nossos hábitos, as nossas posições, os nossos hábitos de sermos donos da verdade, as nossas opiniões, ou seja, como a gente tem que se reposicionar se você quer realmente se tornar uma pessoa capaz de ver o mundo de uma maneira diferente, e não um mero repetidor do que todo mundo vê, do que todo mundo pensa e do que todo mundo faz. Obrigado, muito obrigado mais uma vez, você aqui iluminando a gente aqui de São Luís, tá? A professora e filósofa Lúcia Helena Galvão. A gente espera você, portanto, aqui, viu, professora? Muito obrigado e um bom dia. Bom dia, muito obrigada a você e a todos os ouvintes. E a gente volta já já com mais Jornal Rádio Universidade, Mara Nogueira. Quer fazer uma graduação?